Olá, seja bem-vindo ao 10º módulo e agora a gente vai ter uma aula especial sobre diário de trading. Diário que muita gente nunca ouviu falar, alguns já ouviram falar, mas não sabem como montar o seu diário. Então aqui eu vou te dar uma aula especial, vou te mostrar como que eu uso, né, o diário que eu uso e vou disponibilizar esse diário para você poder usar no seu dia a dia, na sua caminhada de trading, tá? Esse é um bônus que eu estou trazendo, né, aqui no curso, que é te dar esse modelo de diário de trading para você poder usar no seu dia a dia, tá? Diário que é muito importante, é muito importante. O diário, através do diário, você vai passar a se conhecer como operador, tá? Você vai passar a se conhecer como operador no mercado, vai entender quais são as suas melhores operações, quais são os padrões que você mais acerta, os padrões que você mais erra, os padrões tanto gráficos, né, quanto figuras, por exemplo, quanto padrões de candles também. Vai ver qual horário você mais acerta. Você vai ter isso tudo anotado no diário, tá? De forma bem simples. Com o meu diário, ele funciona da seguinte maneira: é como se fosse um questionário, onde você vai responder algumas questões. Vai responder com um xizinho ali, são poucas coisas que você vai precisar copiar. E isso te ajuda a não esquecer algumas informações. Por exemplo, às vezes você faz uma operação hoje, escreve alguma coisa, amanhã você vai lá, faz uma operação bastante parecida, mas por estar escrevendo de cabeça ali, às vezes uma informação que você colocou hoje, você vai esquecer de colocar amanhã. Às vezes foram duas bandeiras, por exemplo, que você operou. Só que você coloca informações um pouco diferentes e através dessas informações diferentes você não vai saber distinguir que foram duas operações parecidas. Então você não vai conseguir entender que a bandeira é um padrão que você tem felicidade. Felicidade depois que dá gain, né? Que você tem facilidade em fazer, tá? É encontrar esse padrão no mercado, ok? Então, o diário vai te ajudar a entender isso e também vai te ajudar a entender qual padrão você tem mais dificuldade. Às vezes você vai ver lá de formas repetidas que um certo padrão você tem tomado muito stop. Então, através do diário, você vai entender o quê? Que esse padrão não é para você operar. Você não precisa saber todos os padrões, você não precisa operar todos os padrões. Você precisa operar apenas o que você tem facilidade e fazer dinheiro em cima disso. Tá? Simples, é só isso. Você não precisa operar tudo, todo o movimento que dá no mercado, você não precisa saber. Opere apenas o que está de acordo com você, o que você fica confortável e que tem facilidade para fazer leitura no mercado. Eu, de novo, vou bater sempre na mesma tecla para você entender. Eu tenho facilidade com o quê? Eu já falei muitas vezes aqui no curso. Eu tenho facilidade com bandeira. Eu encontro bandeira muito fácil, então eu opero bandeira. Se eu tenho facilidade com bandeira, eu vou operar ombro, cabeça, ombro? Não, eu tenho facilidade com bandeira. Eu não vou ficar caçando ombro, cabeça, ombro. Eu não vou ficar caçando outros tipos de figuras, de padrões. Eu tenho facilidade com bandeira, eu vou operar bandeira. Pronto. Simples, simples. Tá? Então, se você sabe qual é a sua figura mais com mais facilidade, uma figura que você mais tem uma afinidade, vamos dizer assim, né? Vê ela mais fácil no mercado, então é ela que você vai operar. E se você não sabe ainda, o diário vai te ajudar. Você vai ver de formas repetidas que você operou várias vezes e deu vários gains com tal padrão, com tal figura. Então é aquilo ali que você vai buscar o quê? Se aperfeiçoar mais e os padrões, as operações que deram errado, são as operações que você vai passar que é a deixar de fazer. Se você não tem um diário, você não tem esse registro, você não sabe em que você precisa aperfeiçoar e não sabe o que você precisa deixar de lado, tá ok? Então o diário está aí para te ajudar nisso de forma bem simples. Ó. Diário de trade é uma ferramenta na qual você irá usar para identificar seus erros e aperfeiçoar seus acertos. É o que eu acabei de falar. Então, através desses registros que você vai fazer, você vai ter condições de saber qual padrão você pode se aperfeiçoar, se especializar e ter mais ganhos nele e também os padrões que são os padrões que você mais erra, né? Você vai conseguir identificar quais são seus maiores erros e deixar esses padrões que você tem erro de lado, tá? Por exemplo, mesma coisa que eu falei, eu não me dou bem com reversão, não gosto de reversão, não gosto de operar reversão. Salvo alguns momentos, algumas coisas que dá pra gente pegar, mas é muito difícil, é raro eu pegar uma reversão. Eu me dou bem com tendência. Eu me dou bem com tendência, eu opero tendência. Então pronto.
eu vou operar tendência, eu não vou pegar reversão. E através do diário eu descobri que os meus maiores acertos são realmente com tendência. Por isso que eu fiz até esse curso, seguindo a tendência é sua amiga, não fique caçando reversão. Não fique caçando reversão, tá? Operar tendência tem mais chance de você acertar do que você pegar reversão, tá? É só uma dica, né? Um conselho. Eu opero tendência, mas às vezes você gosta de reversão, então não tem problema nenhum, tá? Opere o que for melhor para você. Através do diário, você vai saber se a reversão você tem mais acerto do que a tendência. Se você tem mais acerto na reversão, então vai de reversão. Beleza, vai de reversão. Vai nessa. Não tem problema nenhum. O importante é você ter ganho. O importante é você ser consistente no ganho, tá? Você não precisa copiar ninguém, copiar padrão de ninguém, copiar técnicas de ninguém. Tanto que eu não estou te ensinando um setup meu, eu não estou te ensinando uma estratégia mágica do Daniel Rocha. Não, eu estou te ensinando análise técnica. Através dela, você vai ver o que mais se encaixa com você. Talvez você opere igual eu. Se operar igual eu, beleza. A gente opera junto e pronto, a gente vai fazer os mesmos ganhos e pronto, maravilhoso. Vamos tomar uma junto depois. Mas, se você opera diferente de mim, não tem problema, a gente toma uma junto do mesmo jeito. Quando eu fizer meu ganho, você fizer o seu, nós une os ganhos e toma uma depois. Que maravilha. Entendeu? Então, eu não opero reversão, mas não discrimino quem opera. Não, todo lado de quem opera também, para mim tá ótimo. Eu quero o seu sucesso, tá? É isso que eu quero. Eu quero o seu sucesso, por isso que eu tô te passando tudo aqui, bem tia-teteia mesmo, falando até na sua cabeça aqui, mas é para que você entenda como funciona essa vida de trader, profissão trader, tá? Então vamos lá, vamos acabar essa última frase aqui, que é o livro, né? O diário, né? É como se fosse um livro da sua vida de trader, no qual você irá ler para sempre buscar evolução como operador, tá? Sempre estude, não só livros como eu vou passar aqui para você, né? Eu vou te dar aqui estou te dando nesse livro aqui 3 e-books do Dr. Alexander Elder. É um baita de um trader, é um baita de um doutor, ele é psiquiatra, né? São livros fenomenais, são livros que vão te ajudar demais também na sua caminhada. Então, não só esses tipos de livros, né, como tem vários outros livros, o livro que eu passei também, que eu dei de brinde no primeiro treinamento, que foi o Trading the Zone, tem livros aí, à torta e direito, livros de muita qualidade. Mas fora esses livros, tem o diário que vai ser o seu livro. Vai ser o seu livro, vai ser o livro da sua vida como operador, o livro da sua vida como trader, tá? Então, vamos fazer o quê? Vamos para ele, vamos para o livro. Vamos ver como que funciona esse diário de trade, esse diário tão falado, esse diário que eu estou falando até, né? Diário é simples, olha aí, coisa mais simples do mundo. Como que vai funcionar esse diário? Vamos lá, vou te mostrar aqui agora como que vai funcionar esse diário. Vai funcionar da seguinte maneira, eu vou te passar ele é isso aqui, simplesmente uma folha só no Word aqui, mais nada, e vai funcionar como? Você vai começar então a operar no dia, sei lá, no dia 1º, isso aqui é outra coisa, você imprime, tá? Imprime, qualquer coisa, você tem encaderna depois, fica bem bacaninho, fica bem um diário mesmo montado, você encaderna, por exemplo, de mês em mês, então encaderna o seu diário anual, você tem um livro, né, um diário anual muito bacana também. Mas vamos lá, você imprime isso aqui e coloca aqui, você vai começar a operar em novembro, não sei. Então vamos colocar aí, você vai começar a operar em 2021. Dia 1º não, porque dia 1º não abre, é dia 2. Aí você coloca aqui, dia 2/1/2021, tá? Aí o horário que você operou. Você operou num candle que abriu junto com o Ibovespa, 10 horas da manhã. Você pegou o mini índice abrindo junto com o Ibovespa. O Ibovespa pegou uma tendência para cima, não sei. Aí você coloca aqui, 10 horas, foi o horário que você operou. Qual trade foi? Foi o primeiro trade. Primeiro trade que você fez no dia de trade. Então coloque aqui, primeiro trade. Foi compra ou foi venda? Você operou comprado, por exemplo. Você vai lá, pá, xizinho aqui no comprado. Ótimo, continua o diário então. Critérios, você respeitou a tendência? Sim, no meu caso eu estou mostrando aqui como se estivesse operando a favor da tendência como o meu trade system, tá? Às vezes, se você fizer operações diferentes da minha, né? Às vezes você opera reversão, algumas coisas aqui você pode mudar, tá? Não precisa ser exatamente igual ao meu, porque
às vezes o seu trade system é diferente do meu, então você adequa o diário de acordo com as operações que você faz, tá? Às vezes não vai bater o jeito do meu diário aqui com o seu jeito de operar. Então você vai pegar o meu diário apenas como um modelo para você poder fazer o seu então, tá? Às vezes você, por exemplo, não usa a VWAP aqui, não tem problema. Então você só retira ela aqui. Às vezes você usa outro indicador. Você vai colocar aqui a favor de tal indicador, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos como se fosse operando de acordo com o meu trade system, tá? Vamos nessa. Critérios. Respeitou a tendência? Sim. Foi uma compra numa tendência de alta. Respeitei a tendência. O candle que abriu compra estava fechado? Esperou o candle fechar? Sim, claro, meu trade system manda eu esperar o candle fechar. Então, esperei o candle fechar. O volume confirmava. Olha só, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui vai te perguntar tudo, isso aqui te pergunta tudo. Se você já for marcando não aqui, você já vai vendo que você está errado. Você não respeitou o seu trade system. O seu diário de trading ele tem que ser de acordo com o seu trade system, tá? Então vamos lá, volume confirmava? Claro, entrada só com volume confirmando. Se colocou não aqui, já sabe que você está muito errado no mercado. Então vamos lá. Volume confirmava? Sim, confirmava. A favor da VWAP? Sim, meu trade system tem que ser a favor da VWAP. A favor da VWAP, sim. A favor da média móvel de 20 períodos? Sim, a favor da média móvel de 20. Qual foi o sinal de entrada? Você entrou num gift, foi um pivô, uma barra elefante, power breakout, pullback. O que você entrou? Eu, por exemplo, vamos dizer que eu peguei um giftzinho, adoro um gift. Então, tá. Giftzinho, beleza, peguei um gift. Qual foi a entrada? Foi de uma figura? Foi de um padrão de candle? Vamos dizer que eu peguei uma bandeira. Não, foi uma figura, peguei bandeira. Eu adoro bandeira, então figurinha aqui, bandeira. Ótimo. Olha só que bacana que está ficando o diário. Beleza. Qual foi o time da entrada? Como assim, né? O time foi confirmada, antecipada, atrasada ou impulso? Como assim? Confirmada foi o quê? Depois do candle fechado, com volume confirmando, tá? Depois de romper a bandeira, a favor da tendência, com média móvel apontando. Então, isso aqui foi a entrada na hora certa. Depois do candle fechado, foi confirmada, beleza. Antecipado, o que é antecipado? Se entrar com o candle aberto ainda. Às vezes você consegue fazer uma leitura, já tem volume antes do candle fechar, tem muita força compradora, você não precisa esperar o candle fechar, então entrada antecipada. Entrada atrasada, no segundo candle, por exemplo, depois do sinal de entrada, teve uma barra elefante, por exemplo, ou então o gift, né? A gente entrou no gift, teve o gift, rompeu o gift, mas você entrou lá em cima, você ficou com medo de entrar no gift, aí viu que o preço realmente ia embora, aí você entrou, mas entrou lá em cima, seu stop aumentou pra caramba também. Ou então foi entrada por impulso, aquelas entradas que você vê o preço rompendo a bandeira, mas você não olha nada, você não olha volume, você não olha tendência, não olha nada. Apenas o movimento do preço ali te bate uma certa ansiedade e você vai lá e entra por impulso. É o impulso de achar que está rompendo. Às vezes pode dar certo, às vezes pode ser um falso rompimento, uma violação apenas da figura, voltar e te estopar, tá? Então aqui, time da entrada. Qual que é o time da entrada? Confirmada. A entrada, a maioria das vezes é confirmada. Ou vai ser confirmada ou vai ser antecipada. Atrasada e por impulso a gente não entra, tá? Tá aqui para você ver se você está fazendo errado. Tá aqui para você colocar, às vezes você está colocando errado, está fazendo errado, então tá aqui. Mas as entradas sempre vão ser confirmadas ou antecipadas, tá? Qual foi o ativo operado? Mini índice, coloca aí mini índice. Win, coloca aí qual for o lote, o tamanho do lote, coloca aí 10, 15, 20, 30, 40, 50 contratos, não sei qual a mão que você vai estar operando. Ou então, para você que está começando agora, ainda numa opera direita, só aprendendo, vai começar mesmo, então coloca aí um contrato, ótimo. Tamanho do stop, qual foi o tamanho que a operação pediu, tamanho do stop que a operação pediu, não sei, 300 pontos, coloca aí, 300 pontos. O stop loss foi técnico? Sim ou não. Nesse caso aqui, se marcar não tem problema não. Às vezes o stop técnico estava pedindo 600 pontos, mas o da barra elefante pedia 300, ou então do gift pedia 100 pontos de stop. Então coloca aqui 100 pontinhos de stop foi técnico. Não, foi no gift. Ó, teteia, maravilhoso. Não precisa ser maior do que isso. Stop curto é muito bom. Quando der para colocar stop curto, coloca, tá? Mas tem que ser um stop curto com contexto, tá? Com fundamento.
Pode ser stop curto, de qualquer jeito, não, que senão vai lá de stop à toa, ok? Então, o stop loss foi técnico? No caso aqui, não. Foi no gift, não foi lá no último fundo, não. Beleza, stop técnico é no fundo, tá ok? Beleza. O tipo, foi automático? O automático é o quê? O que é o stop automático? Stop automático é de ordens ordem ou que é aquela ordem que já vai o seu stop loss automático junto com a sua ordem de entrada, mas também o seu stop gain, tá? Stop gain já vai tudo junto numa ordem só. Então foi automático? Foi manual que você entrou e depois colocou manualmente o seu stop? Ou não teve stop? Misericórdia, você macaco não teve stop aqui, não me envergonha não. Ou é automático ou é manual, tá? Vamos lá. Qual foi o alvo? O alvo foi em Fibonacci, 61.8, 100% ou 161.8 de Fibonacci? Foi aqui o alvo? Beleza, coloca aqui qual que foi. Ou então, se não foi em Fibonacci, foi fixo em pontos? Como assim fixo em pontos, Daniel? Às vezes você faz uma entrada e fala, não, eu quero ganhar 300 pontos. Problema, você está cagando para onde o preço vai ir, se vai chegar lá em cima, se não vai, tudo você quer 300 pontos de ganho. Então foi fixo em pontos? Tá, 300 pontos. Sim, foi fixo em pontos. Eu queria 300 pontos. Você coloca aqui, 300 pontos. Foi fixo no gráfico? Como assim, Daniel, fixo no gráfico? Às vezes é uma... O Fibonacci, por exemplo, passa, né, tem um alvo lá em cima, mas aqui tem uma média de 200 no meio. Então, tem uma média de 200, foi fixo ali nessa média de 200, ou então tem um suporte, uma resistência muito forte antes do alvo de Fibonacci, por exemplo, ou então você está operando numa reversão contra a VWAP está cá embaixo, o preço está subindo, vai para cá embaixo. Aí depois o preço reverte, faz um pivô de baixa, bonitinho, dá uma entrada maravilhosa num pivô de baixa, mas tem uma VWAP aqui. Então vai ser fixo aqui na VWAP, porque você sabe que o preço pode bater na VWAP e voltar. Entendeu como que funciona? Então, fixo no gráfico é isso. São pontos em que o preço pode bater e reverter. Então, o seu alvo foi fixo no gráfico, num ponto desse, ou foi fixo em ponto de cobertura. Daniel, ponto de cobertura? O que é isso? Ponto de cobertura é o seguinte, se você nunca tomou um loss operando, você não vai saber. Mas ele funciona da seguinte maneira. Para quem já tomou loss já sabe o que é ponto de cobertura. Fixo no ponto de cobertura é o seguinte. Você entrou em trade e o seu stop loss nesse trade era de 100 pontos. Aí o preço foi contra você, acabou que a sua leitura não foi tão correta, o preço não respeitou o que você queria, ele voltou e te estopou. Tá, estopou com 100 pontos. Quando você entra novamente, a partir do momento que você entrou e o preço foi lá e buscou a sua ordem, aparece uma linha no gráfico já, colocando aonde é o seu ponto de cobertura. E esse ponto de cobertura é o quê? São 100, exatamente vai ficar em 100 pontos, tá? Isso se você entrar com a mesma quantidade de contratos, né? Se você entrar com a mesma quantidade de contratos. Vai ficar lá em 100 pontos. Então, um alvo desse aqui fixo no ponto de cobertura seria o quê? Seria um alvo justamente para cobrir o seu stop loss, entendeu? Então você vai colocar aqui que foi um stop de 100 pontos fixo no ponto de cobertura, ou então algum outro tipo de alvo ainda. Como, mas ainda tem outro tipo de alvo, né? Tem, pode ser, por exemplo, você pode marcar aqui, ó, alvo de projeção de figura, alvo do mastro da bandeira, alguma coisa assim, que você não fez nada disso aqui, mas você colocou o mastro da bandeira lá de alvo. Então você marca aqui e coloca aqui, ó, alvo em mastro da bandeira, tá? Projeção de figura, tá? Você pode colocar alguma coisa desse tipo aqui. O ponto de cobertura deu para entender, né? Que é o tamanho do último stop que você tomou. Se você não tomou stop nesse dia, então não tem ponto de cobertura. O ponto de cobertura só aparece após um stop e esse ponto vai aparecer do tamanho do stop que você tomou, tá? Que é o ponto onde você vai poder ficar no 0 a 0 e a partir desse ponto você começa a lucrar novamente, tá ok? Beleza, aqui a gente falou já, né, que pode ser algum outro ainda alvo, projeção de figura, por exemplo, e vamos continuar. Início do trailing stop, tá? Trailing stop é o que? É a gestão de stop. Nossa gestão de stop que eu ensinei naquela aula, esqueci qual módulo que foi, mas vamos lá. Foi antecipado? O que é antecipado? Por exemplo, às vezes você entra na operação,
o preço começa a andar um pouquinho a seu favor, mas ele só começou a andar a seu favor, você já pega e já joga o trailing stop, já joga o seu stop para o 0 a 0, ou então joga o seu stop para 5 pontinhos acima da sua entrada, acima ou abaixo, vamos dizer que era compra, né? Então você joga 5 pontinhos acima da sua entrada ali, o preço mal andou, mas você já antecipa já o seu trailing stop, já joga lá para cima, porque você não quer perder de jeito nenhum, isso é ansiedade, ansiedade que faz isso. Geralmente o preço volta, tira você da jogada e depois vai embora. Tá? A maioria das vezes acontece isso. Então, foi um trailing stop antecipado? Foi antecipado? Você não teve a paciência de esperar o movimento se desenrolar um pouquinho? Ou foi após a primeira barra no game? Foi depois, como assim, né? Após a primeira barra no game? É aquela primeira barra que ela abre, sobe, tem a sua máxima, tem a sua mínima e depois fecha. E a sua mínima ainda é mais alta do que o seu ponto de entrada. Sempre, aqui a gente está conversando sobre operação de compra, tá? Se for de venda vai ser o contrário, tá? Mas é só inverter o princípio. Mas pensando em compra, então a sua entrada está aqui, né? A primeira barra no game vai ser aquela que vai fechar toda no game, com as 4 informações que ela deixa: abertura, fechamento, máxima e mínima. Tudo isso, todas essas 4 informações vão ficar no game, vão ficar acima do seu ponto de entrada. Então, o seu trailing stop foi a partir dessa primeira barra no game, então você pega e foi a partir da primeira barra. Ou não teve trailing stop. Não teve trailing stop, você não ligou, não está nem aí para gestão de stop, deixou só o preço desenrolar, tá? Aí você marca aqui, se você não fez trailing stop. Isso aqui não é bom de marcar, não. Tem que marcar. O ideal é marcar aqui, ó, para a primeira barra no game para você começar, beleza? Qual foi a gestão de stop? Foi barra barra? Barra barra que eu gosto, barra barra que eu uso. Então, após a primeira barra no game, eu vou pegar meu stop e jogar para a mínima dela. Já está no game, já tem uma barra no game. Agora eu jogo meu stop lá para ela, beleza? Foi topo fundo? Foi topo fundo? Eu não uso trailing stop de topo em fundo em day trade. Trailing stop de topo e fundo já é melhor para ser usado aonde? Para ser usado em, como é que é? Swing trade, ou esqueci a palavra aqui. É bom você usar em swing trade. Topo e fundo day trade não é muito bom não, porque às vezes pode te dar um stop, você esperando que crie um novo fundo, precisa de um movimento muito grande para criar um novo fundo, por exemplo, um preço subindo, né? Pensando em compra. Às vezes o preço você podia ter saído, ter feito o gain, mas pensando em novo fundo para você poder subir o seu stop, às vezes em vez de fazer um fundo, ele reverte, vai lá e pega o seu stop. Numa operação que era para ser gain, né, tinha um gain maravilhoso já, você espera fazer um novo fundo, não faz fundo bosta nenhuma, acaba voltando te dando stop. Então é topo e fundo, eu não gosto de gestão de topo e fundo para day trade, mas se você quiser fazer ela, né, eu não gosto. Mas você marca aqui, se tiver feito ela, você marca aqui. Ou então indicador, você pode fazer por média móvel, você pode usar média móvel como o gestão de stop, você pode usar VWAP. VWAP não é muito bacana de usar não, porque geralmente ela fica bem lateral, né? Fica bem flat. Então não é muito legal não, mas dependendo do movimento dá para usar ela. Você pode usar VWAP, você pode usar high-low. High-low, muita gente usa high-low como gestão de stop, como trailing stop. Usou um indicador? Põe aqui, ó, tá? Usei indicador. Ou então, se você não usou nada, você vem cá e coloca, não usei nada. O ideal é você usar, tá? Ruimzinho assim para day trade, mesmo que você use topo e fundo, mas o ideal é você usar. Eu gosto muito do barra barra, mas indicador também é muito bom, principalmente média móvel ou então high low, mas barra barra é o que eu mais gosto, tá? Mover o stop com candle fechado, principalmente para barra barra, esperou o candle fechar para, no caso do preço subindo, esperou o candle fechar para jogar o stop para a mínima dele? Sim, não. Ou então proteger, o que é proteger? Proteger é a mesma coisa de você entrar antecipado. Antes do candle fechar, você já joga, antes do preço subir mesmo, você já joga seu stop um pouco para cima do seu ponto de entrada para proteger a sua operação e você ficar sem perigo de perder. Mas também pode acontecer do preço só voltar, beliscar o seu stop lá, tira você da operação e depois vai embora. A mesma coisa aqui, se não teve gestão de stop, então também não teve essa resposta aqui, você coloca que não teve aqui, tá? O resultado foi gain, foi break-even. Daniel, o que é break-even? Ficar no 0 a 0, sair no mesmo ponto de entrada. Então foi gain, foi break-even, foi loss. Aí você vai colocar aqui qual foi o resultado.
Aí você coloca os pontos. Se foi gain, 500 pontos de gain, quantos reais que deu nessa operação de gain para você, tá? E o checklist? O checklist é responder tudo isso aqui, tá? Responder a tudo isso aqui. Foi no pós-trade? Foi assim que acabou a operação? Você foi lá e respondeu? Foi após vários trades? Você fez uns 5, 6 trades aí, o que é insano, tá? A gente faz no máximo 3 por dia. 2 está ótimo, 1 é maravilhoso. Após vários trades, após o pregão inteiro, você esperou todo dia passar ou no outro dia. O ideal é você fazer no pós-trade, tá? Fez a operação? Vem cá, escreve tudo. Principalmente se tiver te dado loss. Quando dá loss, a gente fica com raiva. Mesmo que a gente seja profissional, que a gente já está no mercado há muito tempo, um loss dá um pouquinho de raiva sim. Então você pegar, imprimir o papel, escrever ali, acaba descarregando um pouquinho da sua raiva ali e você fica protegido de entrar no dia de fúria, ok? E depois disso, a avaliação responda as questões abaixo na parte manuscrita do diário. Você pode escrever na partezinha de baixo da folha ali. Se foi gain, o que você fez de certo? Exalte a sua parte certa, como que você foi bom no mercado nessa operação. Se foi loss, descreva o que você fez de errado, o que você não observou e que você fez de errado aí, que te deu loss. E o que você poderia ter feito ainda melhor, sendo, mesmo se tenha sido gain, o que você poderia ter feito para ser melhor nessa operação. Então, isso é o diário. Maravilhoso, maravilhoso. Olha que diário maravilhoso. Você pode usar esse diário aqui. Se a sua forma de operar for diferente da minha, coloque então do jeito que você opera, né? Use o meu apenas como modelo. Se for da forma que eu opero, se você opera da forma que eu opero, use esse aqui e faça todo trade que você fizer, faça o diário de trade. Isso aqui vai te ajudar de uma maneira que você não imagina. Você não imagina o tanto que o diário de trade vai te ajudar, tá bom? Então, essa foi a aula especial aqui que a gente teve de diário de trading aqui. Eu espero que você tenha gostado, que tenha dado para pegar tudo aí de forma bem bacana. E qualquer dúvida, me pergunta, tá? Qualquer dúvida que você tiver no preenchimento aí do seu diário, me pergunta que eu te ajudo com todo o prazer. Então, a gente se vê agora nas próximas aulas ainda, que a gente já está perto, né, de finalizar o nosso curso. Então, muito obrigado e até a próxima aula.